comigo, que o Senhor possa também traduzir melhor aos corações através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, quem está em casa também, que não pôde vir, Senhor amado, tira tudo que não possa ter atenção para eles, Senhor amado, que eles possam estar agora atentos a ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, fica conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma bênção, os irmãos podem se sentar. É uma bênção podermos estar na casa de Deus, né? Estudar mais um pouco da palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos direciona. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a lição 13 da nossa revista. Estamos estudando sobre a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo aos Efésios. Interessante, irmão, só para a gente recapitular, para a gente ver a quem endereçava essa carta, que povo é esse, se tem a ver com a nossa vida hoje em dia. A carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, ela começa dizendo lá no capítulo 1, só para a gente recapitular bem rapidinho, contextualizar, ela começa dizendo, falando sobre o plano da salvação de Deus através de Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Depois ele vem falando mais adiante a respeito que não há separação nem diferença entre judeu e gentios. Deus nos trouxe para esse plano da salvação. Depois ele vem falando sobre a necessidade de a gente viver uma vida em unidade na igreja. Nós aprendemos isso. Então, o tempo todo, a revista, e no caso a carta aqui aos Efésios, vem falando sobre relacionamento entre Deus e a sua igreja, relacionamento entre os homens também que estão presentes nessa igreja. Depois nós vimos falando sobre casamento, tem sobre negócios, Deus dando orientações. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que, devido ao materialismo, essa correria do mundo que nós estamos vivendo hoje, de trabalho, de estudo, às vezes a gente esquece. A gente vive o mundo natural e esquece de viver o mundo espiritual. Então hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã, e você que está assistindo aí na sua casa também, para a gente refletir e buscar as armas espirituais, refletindo sobre batalha espiritual. Amém? Deus te trouxe aqui porque tem essa necessidade para os dias de hoje. Mas quem era essa igreja? Essa igreja, os Efésios, né? É uma igreja que estava localizada em Éfeso, que hoje é a Turquia. Só para você ter uma noção, uma região da Turquia. Naquela época, era uma cidade muito próspera, era uma cidade assim, cosmopolita, uma cidade globalizada para aquela época, porque ficava ali no entrecaminho, tá, do Oriente Médio, da Ásia, passando até mesmo pela Europa. Ok? Ficava naquele caminho. Então era uma cidade que tinha conhecimento secular, conhecimento das coisas do mundo. Era uma cidade também idólatra, porque lá tinha um templo dedicado a uma divindade chamada Diana. Essa divindade era ligada a cultos sobre fertilidade, então tinha prostituição cultual também nessa cidade. Para vocês entenderem o que os crentes estavam enfrentando nesse momento nessa igreja. Ocultismo, bruxarias, magia, tudo fazia parte da realidade dos crentes daquele momento. Irmãos, hoje nós também estamos vivendo uma batalha espiritual. Não está muito diferente da nossa realidade, não. Nós estamos vivendo também no mundo idólatra, nós estamos vivendo no mundo que tem ocultismo. Aqui no Brasil, então, tem várias correntes, e nós temos bruxaria, magia, essas correntes malignas de heresia, que se a gente não tomar cuidado, a gente pode ficar despercebido e ser atacado, porque nós estamos numa guerra. Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui, o Lucas vai estar colocando aqui os slides da nossa revista para a gente começar a entrar no tema, e a gente vai ver os aprendizados para a aula de hoje. O que Deus quer falar para mim e para você? Então a lição 13 vai dizer assim, a batalha espiritual e as armas do crente. Então a batalha espiritual, irmão, é uma realidade. Nós não viemos aqui a passeio. Você não está neste mundo a passeio. A gente não está sentado na janela e vai curtir a viagem, não. Nós estamos numa guerra.
Essa guerra é invisível, mas ela é real. Irmãos, tem às vezes, não aqui, mas igrejas por aí, acham que isso não é realidade, que não existe essa guerra. E nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E nós temos que saber com quem que nós estamos guerreando, contra quem nós estamos guerreando e usar as armas certas. Já viu? Quem já serviu o exército sabe disso. Você fica o tempo todo sendo preparado para uma possível guerra. Se o Brasil tiver que enfrentar uma ajuda humanitária em outro país, se tiver uma crise, se tiver uma guerra, mesmo um conflito, os soldados têm que estar preparados. Se o apóstolo Paulo usou aqui uma analogia comparando com os soldados, é porque nós estamos em guerra. Soldado não tira férias. Então, às vezes, a gente entra para a igreja, novo convertido, a gente acha assim, nossa, que maravilha, não teremos mais aflições, não teremos mais problemas, mas, na verdade, nós vamos entrar enfrentando uma guerra de frente. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então vamos lá, pode passar, Lucas, por favor. Texto áureo da nossa lição hoje. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está lá em Efésios 6, versículo 11. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, pode passar. Verdade prática. Nós vamos aprender que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Pode passar. Então nós vamos fazer a leitura em classe, você pode me acompanhar aí na sua Bíblia. Está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Percebam aqui que ele está falando de uma hierarquia, de uma organização, mesmo na desordem do inimigo, tem uma hierarquia. Pode passar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. A gente vai falar do dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Passou pela prova, irmão, recebeu a vitória. Opa, vou relaxar, vou descansar, vou viajar? Não. Ficai firmes, ficai atentos, ficai vigilantes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Pode passar. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, isso é uma realidade. Tem dardos inflamados. Dardos são aquelas flechas, tá? Que o inimigo lança sobre a nossa vida. A gente vai ver daqui a pouco o que é. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo. Não é orar só na igreja, não é orar só para a gente louvar, para ouvir a palavra, orando em todo tempo, até mesmo no Espírito, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Obrigado, Lucas. Então, irmão, primeira realidade que nós vamos ver aqui, sobre batalha espiritual e as armas do crente. Eu e você, todo crente fiel está em guerra, uma guerra espiritual. Nós não estamos viajando, nós não estamos de férias o tempo todo. Que tipo de guerra é essa? Ela é tanto uma guerra invisível, mas ela é real, mas ela é uma guerra espiritual, ou seja, ela acontece nas regiões celestiais,
E também ela acontece no campo das ideias. Às vezes a gente não se dá conta disso. Muito sério isso, irmão. Porque o que vai fazer a gente pecar, primeiro vai começar na nossa mente, vai ser produzido no nosso coração, depois que a gente pratica o pecado. Então é no campo das ideias. E hoje, então, o maligno está investindo cada vez mais em deturpar a palavra de Deus, as verdades de Cristo, porque Cristo é a verdade. Ele afirma isso, transformando essa verdade em mentiras, fazendo produtos para a gente consumir isso, em novelas, em séries, em filmes, em livros, na universidade, no nosso trabalho. Então a batalha espiritual hoje, irmão, muitas das vezes ela está aqui, ó, na mente. Fortalezas que podem ser criadas na nossa mente, que só o poder do Espírito Santo de Deus tem poder para quebrar, para derrubar essas fortalezas. Mas Deus está aqui, Ele está nos capacitando nessa manhã. Amém? Então nós vamos andar mais um pouquinho aqui. Toda guerra, se o apóstolo Paulo aqui, ele fez uma analogia, uma comparação. Por que ele falou de soldados? Ele vai falar de armamentos de soldados. Porque naquela época, irmão, ver um soldado romano em cada esquina era comum. Então todo mundo ia entender. Todo mundo sabia o que era um capacete, todo mundo sabia o que era um calçado de guerra, todo mundo sabia o que era uma armadura, porque todo mundo via. Era como se fossem os policiais hoje, vamos dizer assim, né? O Império Romano estava dominando toda a região. Então tinha um soldado romano em cada esquina. Então é uma linguagem figurada para a gente entender o mundo espiritual. Para qualquer pessoa, não precisa a pessoa ter doutorado, ter universidade, um nível altíssimo para entender isso não. A pessoa mais simples, está na palavra de Deus, ela vai entender. Porque Deus não quer esconder essa realidade de ninguém. Muito pelo contrário, Ele quer que nós fiquemos atentos. Então, primeira coisa que eu vou aprender aqui, toda guerra nós temos que ter preparo. Ninguém pode entrar numa guerra despreparado. Fala a verdade, irmão. Se alguém hoje tem, por exemplo, a Síria está lá em guerra, até hoje, desde 2011. Se te jogarem agora lá na Síria para guerrear contra aqueles soldados que estão lutando lá, você tem preparo para isso? Agora eu estou falando no mundo carnal, com armamentos, com técnicas de guerras, com estratégias de guerra. Você tem preparo para isso? Não tem. Mas, se a gente for ver soldados americanos que estão lá, os soldados da Rússia que estão lá, os próprios soldados das milícias que formaram, os grupos paramilitares dentro da Síria, eles se prepararam com estratégias. Às vezes, irmão, a estratégia é você atacar com armas espirituais, mas às vezes você precisa recuar numa guerra para depois você pegar o inimigo, como dizem, né, lá fora, com as calças curtas, despreparado. E o inimigo das nossas vidas, ele também tem essa visão. Ele se prepara. Ele sabe onde pode te atacar. E ele tem um método para cada um de nós. Porque a minha batalha, irmão, não é a tua batalha. Quer ver? Alguns estudiosos vão dizer que todo ser humano, ele pode estar com uma área vulnerável na sua vida. E eles enumeraram as 3 áreas principais que são vulneráveis: finanças, dinheiro, poder, está ligado à vaidade, e o sexo. Essas 3 áreas aqui são as que mais, assim, numa pesquisa, foram colocadas como os seres humanos sendo mais vulneráveis. Aí, como que eu tenho que me preparar? Eu tenho que me conhecer. Pedir ao Espírito Santo um reconhecimento do meu interior. Quem eu sou diante de Deus? Será que eu estou preparado? Qual é a área que eu estou mais vulnerável? E cuidado, qual a área que eu estou mais forte? A gente tem que ter cuidado com isso, porque quando a gente pensa que a gente está forte, é aí que a gente está fraco. E o inimigo vem atacar. Então, na verdade, por isso que ele fala que a gente tem que estar orando constantemente, vigiando. Primeiro ele coloca vigiar na frente de orar. Tem gente que ora que é uma beleza, isso é bom, irmão, que é um ministério. Às vezes eu tenho um ministério de oração, para mim vai ser até fácil orar. Mas o mais difícil é vigiar, irmão.
vigiar no pensamento, vigiar nas atitudes, vigiar com a língua, com a boca, com os ouvidos, que ouve. O inimigo ele tem as estratégias dele. Então, irmão, o Senhor está te trazendo e está me trazendo hoje aqui essa lição que não foi eu que criei, foi o autor que criou, mas para despertar a igreja. Nós estamos num tempo de batalha espiritual. Na verdade, essa batalha espiritual ela não cessa até a vinda de Cristo. Até mesmo as situações que nós estamos vivendo agora de pandemia. Vocês acham que isso é só no campo natural? É uma doença, só no campo natural. O mundo lá fora vai achar isso. Mas a gente que é espiritual, a gente discerne as coisas espirituais, irmãos. Tem uma intenção por trás disso. As pessoas estão se esfriando, as pessoas estão ficando, sabe, até mesmo depressivas. Tem toda uma intenção por trás disso. Então a gente tem que ficar ligado, vigiar em tudo que está acontecendo no mundo. Então, irmão, só usa a arma quem é soldado. Ei, Deus te alistou numa guerra. Nessa guerra você e eu, nós estamos alistados. Não tem mais como voltar. E nós temos que lutar de frente, porque o Senhor vai na nossa frente. Ele é por nós, Ele garante a vitória. Uma coisa que eu tenho que aprender aqui para estar preparado, pode até colocar o próximo tema, Lucas, por favor. Passa aí. Pode passar a introdução que eu já falei sobre isso aí. Isso aí, obrigado. O preparo espiritual do crente para a batalha, que é o primeiro tópico que a gente vai falar, fortalecidos no Senhor. Irmão, nem todo dia da vida cristã é bom. A gente tem que ter essa noção. Não vai ser flores o tempo todo, não. Tem espinho na flor também. Jesus já advertiu isso aí. No mundo nós teremos aflições. Mas a gente tem que estar ligado, porque vai vir um dia mau. Qual é o dia mau? O dia mau é quando o inimigo está atacando a nossa vida. Ele vai ter momentos que ele vai preparar estratégias que vai... Por exemplo, vou tentar trocar aqui para vocês, para a gente entender melhor. Já viu quando a gente está pensando? A gente é crente, a gente tem as nossas convicções, a gente tem a nossa fé, e às vezes passa na nossa mente um pensamento maligno, totalmente contra o que a gente acredita, totalmente contra do que a gente vive, para repreender, irmão. Porque esse pensamento são dardos inflamados do maligno. Se a gente não repreender e começar a ser levado por esse pensamento, daqui a pouco a gente está praticando aquilo que a gente está pensando. Então percebem que a guerra também é travada na mente. A nossa principal batalha é no campo das ideias. E cuidado, quando a gente pensa que a gente é muito forte, aí que a gente pode errar e cair. Por isso que o Senhor fala assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós mesmos, mas eu tenho universidade, mas eu tenho 30 anos de crente, mas eu tenho 30 anos de experiência no meu trabalho. Cuidado, o inimigo, antigamente as irmãs falavam muito isso, ele vem com um sapatinho de lã. Muitas das vezes ele mostra a cara, ele já mostra quem é, mas dependendo da estratégia, ele vem de uma forma que não dá para perceber se não tiver o discernimento espiritual. A gente vai falar daqui a pouco sobre vigiar e quem era o sentinela, para a gente ficar atento. Então, fortalecidos no Senhor. Só fica fortalecido no Senhor quem tem reserva, irmão. Está vivendo dia bom? Está vivendo na bênção? Mas temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Lembra aquele filme Quarto de Guerra? A gente tem que ter um espaçozinho assim na nossa casa. Um local, um lugar secreto. A Bíblia mesmo fala disso, né? Onde nós vamos fechar a porta, vamos orar sozinhos, vamos chorar com Deus, falar aquilo que está no nosso interior, que só Deus sabe, as batalhas que nós estamos passando. Porque, irmão, o dia mal chega. E quando chegar é igual uma reserva de banco. Quando você guarda um pouquinho do seu dinheiro, quando chega um dia que está apertado, você tem um dinheirinho lá para salvar. E quando você não tem? Fica com o nome sujo. Trocando para os nossos dias, né? Então nós temos que ter reservas espirituais. Só tem reserva espiritual quem lê a Bíblia, quem estuda, quem medita nela de dia e de noite. A palavra do Senhor fala isso. Não sou eu que estou falando. E quem ora, quem está em oração.
Mas além disso tudo, ler a Bíblia é muito bom, orar é muito bom. Mas se eu não vigiar, não adianta nada, eu jogo tudo por terra. É como se eu estivesse nadando e vou morrer na praia. Então, irmão, vigiar em primeiro lugar, em tudo. E a gente, como igreja, irmão, o inimigo, para pensar aqui comigo. O inimigo vai ter estratégia para quem já está na mão dele? Então a batalha do inimigo é contra quem? Em primeiro lugar, contra Deus. Ele é o adversário, né? O próprio nome diabo, ele quer dizer adversário, acusador. Mas é contra Deus que ele está. A igreja não é a noiva de Cristo? Então ele está contra a igreja também, irmão. Por isso que a gente tem que estar vigilante o tempo todo, fechando as brechas da nossa vida. Porque se a gente não fechar a brecha da nossa vida, e Deus sabe, o Espírito Santo está te lembrando qual é a brecha que eu e você temos que fechar, a gente vai tender a cair. Os dados do maligno podem... Já viu? Eles colocam fogo na flecha e eles lançavam a flecha. Aquilo era um dardo. Pegava no peito da pessoa, o fogo começava a incendiar a pessoa toda. Então começa numa coisa pequenininha, irmão. Às vezes a gente quer fechar as brechas grandes do pecado grande. Mas, ó, o pecado ele começa pequenininho. Como que ele começa? Ah, tem nada a ver não, vou ouvir essa música aqui. Ah, tem nada a ver não, vou ver esse filme aqui com um teor mais sexual. Tem nada a ver não, só eu e minha esposa que estou vendo. Irmão, você tem que conhecer quais áreas são vulneráveis da sua vida. Tem gente que não tem nenhum problema com o lado sexual, mas tem outra pessoa que tem. Tem gente que tem problema com o dinheiro, tem outro que não. Tem gente que tem problema com a vaidade em relação ao poder, tem outro que não. E aí, você já conseguiu identificar qual é a sua área vulnerável? Fecha as brechas dela então. A Bíblia vai dizer que o pecado ele começa na mente, né? Se você olhar para alguém com uma intenção maligna, de maldade, você já está pecando. Só no teu coração, na tua mente que você pensou. Então, a prática do pecado é só uma consequência. Ela começa primeiro na mente. Lembra de Davi? Primeiro ele subiu lá no terraço e viu a mulher nua. Então começou a trabalhar na mente. Nossa, que mulher bonita, mas ele já tinha esposa. Sabia que ela era casada. Tinha muitas esposas, né? Não tinha necessidade daquilo. Tá vendo o que Deus está falando com a gente, irmão? Ei, feche os teus olhos para as coisas que não é para ver. Feche os teus ouvidos para as coisas que não é para ouvir. E quando eu falo disso, eu não sou tão mais jovem assim, mas eu lido muito com jovem, adolescente, escola, né? O perigo da internet. Muito grande, irmão. Tem criança de 8 anos, 7 anos, e às vezes os pais, você que é pai em casa, a gente fica ligado, às vezes a gente deixa o filho no celular, brincando, vendo um filme, já tem mecanismo na internet que leva a criança para o site de pornografia. Eu já tive alunos que me confessaram que vê pornografia desde 8 anos de idade, sem os pais saberem. Depois ficam presos no vício. E isso vai trazendo vários problemas para suas vidas amorosas, mais tarde. Sua vida em família com a sua esposa. Porque ele vai achar que aquilo é realidade. Ele foi criado vendo aquilo desde pequenininho. Adolescência, juventude, ele acha aquilo que é verdade. O relacionamento depois com a mulher, ele não vai saber lidar. Por isso que está tendo muito divórcio também, gente. Um dos motivos. Então, nós temos que estar atentos e fechar as brechas. Fortalecei-vos no Senhor. Então, primeira coisa, não tenho força suficiente. Minha força sozinho não dá. Tá? Mas eu posso ser um dinamite na mão de Deus com a força gerada pelo poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Olha que interessante. Eu e você não temos forças nenhuma para combater no mundo espiritual. Mas buscando o poder do Espírito Santo, você pode ser uma bomba na mão de Deus. No mundo espiritual. Derrubando muralhas. Derrubando fortalezas nas mentes de pessoas. Na sua própria mente e na mente de outras pessoas. Porque a gente é sempre levado para trazer boas novas.
Eu vou ter que andar mais um pouquinho aqui. Só uma referência aqui em João 15:5, que diz assim, ó. Só para a gente lembrar, sempre se fortalecer no Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Então não fica se achando grandão não, tá, irmão? Eu tenho 2 metros de altura quase. Não sou tão forte, mas se eu malhasse, eu ser um pouquinho mais forte. Então, no meu muque aqui, ó. E esse negócio de demônio, de inimigo, isso aí, comigo é fácil. Irmão, fortalecei-vos no Senhor. Não é na soberba, não é me achando tal, eu vou conseguir alguma coisa, não. Muito pelo contrário, é me diminuindo e me fortalecendo no Senhor, porque sem Ele nada a gente pode fazer, irmão. Isso é no campo espiritual e no campo material. Se a gente não aprender isso, a gente não vai sair do lugar. Então, ó, comunhão, ela gera autoridade. Sabia que Deus te deu uma autoridade, como igreja, de pisar na cabeça da serpente? Você tem autoridade, irmão. Só que a autoridade, ela se conquista. Autoridade é respeito. Então a gente só conquista no mundo espiritual, joelho no chão, meditação na palavra, vida íntegra diante de Deus. Não é fácil, irmão, trazer uma palavra dessa, porque eu também estou aprendendo. A mesma espada que corta aí, corta aqui. Mas é a realidade. Então nós temos que viver essa vida. Quero ter autoridade contra os demônios, contra o mundo espiritual, quero ter respeito, eu vou conquistar. Não é chegando de qualquer maneira, não. Como eu falei no início, vou sentar na janela e acabou. Não, eu vou buscar. Eu vou buscar porque o Senhor vai me dar força, o Espírito Santo. É a minha comunhão com Cristo que vai garantir a força e o poder contra as ciladas do inimigo. Eu repito, sem Cristo nada podemos fazer. Outra coisa, gente, é muita coisa e a hora voa. A gente tem que renovar a nossa mente para poder combater essas estratégias do inimigo, essas ideologias. A mente é o nosso maior campo de batalha. É nela que você é tentado, irmão. A tentação, ela começa na mente. Ah, é pecado, então a tentação chegou na mente? Não. Pecado é ceder. Eu cedi à tentação. A tentação, ela chega. Por exemplo, o passarinho, ele pode voar aqui na minha cabeça. O que eu não posso é deixar ele fazer ninho na minha cabeça. Olha a diferença. Então, irmão, não podemos ceder à tentação. Ok? Então, na nossa mente, a gente tem que preservar. Olha o que vai dizer o Salmo 1, versículo 2. Na sua lei, medito de dia e de noite, irmão. Não tem por onde escapar. Irmão, vou falar por mim mesmo. A gente gasta tanto tempo, às vezes, estudando coisas seculares, né, da universidade, da escola, do trabalho, fazendo projetos, na internet. E cadê a meditação? Meditar, irmão, acalma. Deus conhecia, ele já sabia que ia ter esse tempo de ansiedade que nós viveríamos hoje. Cadê a nossa meditação? Será que a gente está parando para meditar na palavra do Senhor? Relaxar, refletir, é respirar. É o ar que eu respiro, é a palavra de Deus. Lá em Filipenses 4:8, ele vai dar uma lista de como que nós vamos combater os maus pensamentos da nossa mente. Ele vai falar, ele começa assim, ó, pensar em tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que convém, nisso pensai. Então eu tenho que pensar em quê? Em pornografia? Eu tenho que pensar em dinheiro, em poder? Em outras coisas que me faz mal? Não. Eu tenho que pensar em coisas que me levam para o céu. Então, irmão, a gente está faltando também ungir a nossa mente, sabe? Pedir a Deus para ungir a nossa mente e a gente ficar ligado. Só que a gente só vai ter uma mente voltada aqui, ó, pensando nas coisas do céu, se a gente buscar as coisas do céu. Fala a verdade, irmão. Dá para eu pensar nas coisas do céu vendo uma pornografia? Não tem como. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Não tem como pensar no céu vendo essas coisas. Estou dando esse exemplo, mas você coloca o exemplo para a tua vida, para a área da sua vida que é mais vulnerável. Tem como pensar no céu se você ficar pensando nessa área? Então preciso fechar os olhos e ouvidos para essa área e focar no céu. Questão aí de foco. Viver uma vida em santidade, senão ninguém verá a Deus, a gente já sabe disso. Tem que fechar as brechas.
só fecha brecha, só consigo viver uma vida em santidade, não é ser santarrão não, irmão, é processo. Santidade, hoje eu até escorreguei, mas eu estou buscando. Errei, me arrependi, e estou voltando. Não é ficar errando e voltando. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Tem diferença, tá? Mas a gente só consegue se arrepender quando a gente é cheio do Espírito Santo. Olha o que vai dizer aqui em Efésios 5,18. Não embriagueis com o vinho, que há contenda. Aí eu achei uma outra versão que fala assim, que há libertinagem. Então, libertinagem também não é uma coisa boa. Mas enchei-vos do Espírito. Você só vai ter poder contra a libertinagem ou outras áreas da sua vida que estão vulneráveis se você se encher do Espírito. Está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Deus quer te dar arma, irmão. Deus quer te usar poderosamente. Cada um de nós temos um ministério. E muitas das vezes não é representado aqui na igreja. Nosso ministério é lá fora. Contra as hostes espirituais da nossa família, no nosso trabalho. Será que eu e você estamos sendo um sentinela lá fora? Aqui é fácil, irmão. E muitas das vezes, entre aspas, é fácil. Até na igreja a gente não vigia. E eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Né? Então, conhecer as escrituras é importante? Mas eu tenho que obedecer. Eu só conhecer não adianta. Quantas pessoas vêm na igreja, 10, 20 anos, conhecem tudo, mas não obedece, não vive aquilo que está na palavra. Então, obedecer é melhor que sacrificar, já diz a palavra. Aí, olha só, a gente está falando de mente, né? Só que a gente também tem o coração. E às vezes a gente é atraído pelas emoções, pelo coração. Às vezes a mente está firme ali. Estou na razão. Não posso fazer isso, não sou crente. Sou fiel a Deus. Não, meu Deus já condenou isso aí. Mas vem as emoções. Nossa, mas aquela menina, ele está me dando condições tão bonitas. Mas eu sou casado. A mente está falando aqui, que está errado. Mas e as emoções querendo? Aí o que a palavra de Deus vai dizer? Lá em Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que eu aprendo nisso aqui? Mente e coração tem que estar junto. A mesma porcentagem que você está de fé na tua mente e blindado pelo Espírito Santo, tem que ser a mesma porcentagem do coração, senão um vai trair o outro. Aqui ele representava, nessa época, a sede da vida, ou seja, a alma, os sentimentos. A gente sente, porque naquela época não tinha muita separação entre mente e coração. Então, na verdade está ligado. Só que hoje a gente sabe, até pela psicologia mesmo, que o coração ela é a sede dos sentimentos. Então está falando de alma. De alma. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. A razão, ela sabe que está errado, ela faz a gente pensar. Por exemplo, na Bíblia vai dizer que o culto ele tem que ser racional, tem que ser com razão, tem que ser pensado. Eu não posso fazer coisas dentro do culto que fugiu minha razão, eu não estou sabendo de nada. Não estou bêbado, não estou embriagado, eu estou com a minha razão. Mas quando a gente fala de sentimentos, de coração, a gente está falando de alma. Só que Deus quer tudo. Ele quer coração, Ele quer mente, Ele quer corpo, alma e espírito. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de fortalecer todas as nossas áreas. Tá? Então às vezes, não aqui, mas tem pessoas que frequentam a igreja, mas não estão convertidos. Qual o critério que eu sei que eu estou convertido ou não? Se eu nasci de novo. Esse é o critério, irmão. Se eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. Eu não posso voltar para as mesmas práticas. Se eu roubava, eu vou restituir e vou parar de roubar. E por aí vai cada um na sua fraqueza. Entendeu, irmão, o critério? Então não vamos nos enganar não, porque o inimigo quer nos enganar, irmão. Ele quer deturpar a palavra de Deus. Vou correr mais um pouquinho. Então como que eu me preparo? Agora a gente vai entrar nessa parte. Vigilante em toda oração e súplica. Aí que vem. Quem era o sentinela? A Bíblia não fala que a gente tem que vigiar e orar? Sabe quem era o sentinela? Sentinela ele existia mesmo. Toda cidade naquela época, dos tempos bíblicos, principalmente em Israel, reinos do norte, reino do sul, tinham fortalezas.
tinham portas. E como existiam muitas guerras, países e reinos querendo tomar o território do outro, o que eles colocavam? Uma pessoa numa torre de vigia, porque a torre de vigia te dá uma visão mais o quê? Mais longa, mais distante. Você vai ver primeiro. Passando para a nossa visão espiritual. Se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida e buscarmos a Ele, Ele vai nos dar discernimento para ver as coisas espirituais primeiro que as outras pessoas. Até na nossa família, de repente na nossa igreja. Tá todo mundo tranquilo, opa, mas eu estou vendo já o inimigo. Já estou vendo ele rondando. Já estou vendo que é ele. Tá todo mundo achando que são pessoas, mas eu já estou vendo que é a ação do inimigo. Porque Deus me deu esse discernimento. Então nós temos que buscar, irmão. O sentinela é aquele que está alerta. Já viu aquele, como é que fala, escoteiro? Qual o lema deles? Sempre alerta. Nós somos escoteiros de Cristo, irmão. Sempre alerta. Às vezes a gente fica lutando numa guerra que não é nossa. Às vezes a gente fica lutando com o inimigo errado. Como eu estava falando antes, o inimigo ele tem estratégias, astúcias, ciladas para quem está na igreja. Porque ele quer desunir a igreja. Lembra que a gente falou de unidade nas outras aulas? O inimigo quer acabar com essa unidade. Aí por isso que o apóstolo Paulo vai falar, nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Sabe por que a gente começa a ver na igreja, às vezes, pessoas se levantando, mas eu tenho que saber a intenção que está por trás. Não é o seu marido, não é o seu filho. E senão, irmão, a gente fica, é só trocar. Vamos substituir o marido, vamos substituir o filho, vou isolar ele para lá, não quero mais ver. Não é assim que a palavra de Deus fala para a gente. Deus tem poder de transformar pessoas, vidas. Tanto é prova disso que Ele me transformou, Ele te transformou. A gente também não prestava lá no mundo. Mas o Senhor hoje deu valor. Ele pode dar valor também para essa pessoa. Que às vezes você olha e fala assim, meu Deus, se levantando. É o próprio, tem gente que fala isso, né? É o próprio inimigo ali. Mas não é, irmão. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Nós temos que ter esse discernimento também para perceber os perigos que nos rodeiam, que são as circunstâncias. Lembra da tempestade que a gente falou quarta-feira? Tem perigo que é externo, mas o pior perigo é o interno, irmão. Já dizem alguns autores aí que nós somos os nossos piores inimigos. As nossas piores batalhas acontecem dentro de nós, as batalhas mais importantes. Se eu não conseguir me vencer, irmão, vencer esse inimigo que está dentro de mim, o que vai ser das circunstâncias? O que vão ser dos ataques que eu vou receber de fora? A gente tem que ter essa perspectiva. Aí Mateus, a Bíblia dá vários antídotos para isso. 26:41 em Mateus, vigiai e orai. A gente está falando o tempo todo. Mateus 6, mas vós, quando orardes, aqui já está pressupondo que a gente tem uma vida de oração. Você é crente? Tem que ter vida de oração. Mas quanto que eu tenho que orar, irmão? A Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Esse é o suficiente. Está orando sem cessar? Chegou no ponto suficiente para a tua vida espiritual estar ali, de frente na guerra. Então, irmão, a minha guerra não é contra pessoas. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque isso causa dissensões, causa separações dentro da igreja. Se a gente não entender que o nosso inimigo é o diabo, a gente vê ele em outras pessoas e a gente vai ferir pessoas. E não lutar contra o inimigo, não lutar contra as hostes espirituais. Que o Senhor nos dê discernimento, irmão, para saber, para entender na igreja o que é batalha espiritual, quem é que está por trás disso tudo, para repreender na hora que tiver que repreender, para calar na hora que tem que calar, para não levar a fofoca para frente. Isso tudo é batalha espiritual, irmão. Fofoca é uma arma do inimigo, é um dardo. Lançou no teu coração, você deixou entrar, raiz de amargura. Irmão, raiz de amargura, pessoa que não perdoa para cair, tá fácil, tá pertinho do abismo, é só o inimigo soprar. E traz doença. A própria medicina está dizendo isso. Você tem raiz de amargura, te traz doença. Imagina na igreja, imagina passando para o lado espiritual. Quantas doenças espirituais. Por isso que até quando a gente leu o texto da ceia,
Por isso há muitos que dormem, estão doentes espirituais, estão fracos, sabe? Porque às vezes a gente não discerne isso. A gente acha que a nossa guerra é contra carne ou sangue, contra pessoas, e não é. Deixa eu correr, né, pastor? Agora eu estou para o tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. A gente aprendeu aqui a se preparar para a guerra, amém? Orando, lendo a Bíblia e vigiando principalmente. Agora a gente tem que conhecer o campo da batalha. Irmão, quem já estudou aí sabe, os Estados Unidos sofreram muito na guerra do Vietnã. Acharam que eles eram tal. Chegaram no Vietnã, um país minúsculo, vê lá no mapa depois. País minúsculo da Ásia, não tem nem armamento direito, não deve ter técnica de guerra. Vou chegar lá e vou arrasar. No contexto da Guerra Fria, tá? Chegou, foi a guerra que mais morreu americano. Sabe por quê? Eles erraram, não estudaram o terreno, não estudaram a geografia do lugar. Passando para o nosso lado espiritual, irmão. Se a gente não conhecer o terreno que a gente está lutando nas nossas guerras, a gente vai perder. Se a gente não usar as armas corretas, a gente também tende a perder. Se a gente não saber com quem a gente está lutando, contra quem, a gente também tende a perder. Então a tua guerra não é contra o irmão. A tua guerra não é contra o teu parente. A tua guerra é contra o diabo. Vamos usar a palavra claro. Quem é o diabo? É aquele que cultiva a mentira. Ele é o pai da mentira. Então o tempo todo ele vai querer mudar a verdade. Porque Jesus Cristo fala, eu sou o caminho à verdade, não existe as verdades. Vê como é que o inimigo trabalha no campo da ideologia. Tu vai para a faculdade, vem a filosofia. O que é verdade? A verdade para você é relativo. A sua verdade pode ser uma, a minha verdade é outra. Mas Jesus vem e fala assim, epa, tem verdade relativa não, eu sou a verdade absoluta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou que ele é as verdades, ele falou que ele é a verdade. Irmão, a gente tem que ter convicção da nossa fé. Senão a gente vai ser derrubado lá na universidade, vai ser derrubado no trabalho. O inimigo não está brincando, não. E a gente às vezes está despercebido. Sabe? Olha o que 2 Coríntios vai dizer. Paulo vai dizer aos 2 Coríntios lá, 2, versículo 11. Não ignorarmos, para a gente não ignorar as intenções do maligno, pois as artimanhas do maligno, as estratégias. Saber que o inimigo tem um método contra você, ou até vários métodos, ele te estuda. Ele não está ao nosso derredor. Ele te estuda, ele sabe onde ele pode tocar, na tua emoção. Na tua emoção ou na tua razão. Ele sabe onde pode tocar. Como eu falei para vocês, ele vai usar armas sexuais para quem não é o problema dessa pessoa. A pessoa não tem nenhum problema com a parte sexual. Ele vai usar arma sexual? Não vai. Ele sabe que o problema da pessoa é nas drogas, é no alcoolismo, é em relação à vaidade, é em relação ao dinheiro. Ele vai usar aquilo que a pessoa tende a cair. E muitas das vezes usa até a palavra, irmão, para confundir. Quantas pessoas estão presas aí em religiões, em falsas religiões, achando que estão dentro da palavra. Porque ele usou a palavra quando foi tentar Jesus. E ele usa das nossas necessidades. Jesus estava no deserto lá, jejum com fome. É pão. Transforma essa pedra em pão. Né? Nas suas necessidades que ele vem, irmão. Ele tem várias estratégias. Ele pode vir num dia bom e pode vir num dia mau. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas Jesus, ele também usou a palavra. Mas também está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então, irmão, para a gente ter essa reação, ter essa audácia, vamos dizer assim, do espírito, o inimigo tem a astúcia, né? A gente tem a audácia do espírito. A gente tem que estar baseado na palavra de Deus, ousadia, né? Da palavra de Deus. Como é que a gente vai usar a palavra de Deus contra o inimigo se a gente não estuda? Se você nunca estudou, vou dar um exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Medicina. Os termos de medicina mais difíceis. Se você for usar conversando com uma pessoa, você vai saber? Não vai saber. Agora, se você está baseado na palavra de Deus, você pode usar contra o inimigo tranquilamente, porque a palavra de Deus é a verdade, ela é vida, ela transforma, ela liberta, ela cura.
e ela te leva para o céu. Amém? Então o diabo, a gente aprendeu hoje que ele é o acusador, ele calunia, irmão. Se eu... Verdade. Verdade. A gente não pode subestimar o conhecimento que o inimigo tem, porque de todas as gerações bíblicas ele esteve presente. E ele já usou estratégia para cada um deles. E tem muitas estratégias para usar contra a gente. Mas tem um detalhe também que a gente tem que ter cuidado. A gente não pode subestimar o mundo espiritual, os ataques do maligno, mas também a gente não pode superestimar, ou seja, ficar com medo do inimigo. Deus não te chamou para temer. A Bíblia, em nenhum lugar você vai encontrar que você tem que ter medo do inimigo. Muito pelo contrário. Temor, que não é medo, tá? É respeito. Nós temos que ter temor a Deus. E aí ele vai falar isso, ó. Teme a Deus, teme ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É ter poder no Espírito Santo e fechar as brechas, irmão. Se eu não fechar as brechas, como é que eu vou resistir ao diabo? Amém? Então aqui, para a gente avançar mais um pouquinho. Satanás, ele é acusador, ele é adversário de Deus. Irmão, se eu estou mentindo, e a Bíblia fala que ele é o pai da mentira, se eu estou até dentro da igreja difamando, semeando contenda, caluniando, eu estou a favor de quem, irmão? Vamos parar de ser criança, vamos parar de ser menino. Se eu estou envolvido em calúnias, eu fazendo, acusando, eu estou fazendo o papel do diabo, irmão. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. É naqueles momentos que vem um pensamento inimigo já semeando para te lembrar do teu pecado. Ei, já fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Jesus já pagou o preço por mim. Não foi você não, maligno. E já repreende. Aleluia. Irmão, cuidado com a conversinha do inimigo. Lembra lá de Gênesis? Eu vou ter que ir lá em Gênesis rapidinho. Irmão, é porque essa lição, ela assim, deveria ser umas 2 horas, irmão, que é muita coisa. Olha só, Gênesis 3, a conversa da serpente com a Eva. Por isso que a gente tem que blindar a nossa mente, irmão. Porque o inimigo vem jogando conversinha fiada. Já viu aquela conversinha mole? Aqui, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Astuto, arma cilada, estratégia, selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Isso aqui é o que a gente foi ensinado, as nossas convicções. Seu pai, sua mãe te ensinou, Deus te ensinou se você veio para Cristo depois. Aí é a nossa convicção. Mas ele não está satisfeito com isso, não. Aí ele continua: mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Aí olha a resposta aqui da serpente. Disse a serpente à mulher. Deve ser um tom de ironia, né? Sarcasmo. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, sabe o que a serpente disse aqui? Deus é mentiroso. Só que, na verdade, quem é o pai da mentira? Está lá em João 8:44. Diabo é o pai da mentira. Então, irmão, ele imita muitas coisas. Paraguai, desculpa o termo assim, produtos paraguaios, produtos chineses de 5ª categoria, são imitações, muitas das vezes. Quem imita é o inimigo. Mas quem é a realidade, quem tem todo poder, quem tem todo domínio, é Cristo sobre as nossas vidas. Verdade.
Muito importante nossa irmã Rose trazendo aqui a insistência que o inimigo tem de nos levar ao pecado. Às vezes não vai ser de uma hora para outra, como ela está falando. Essa conversinha mole aí com Eva, provavelmente, a Bíblia aqui não vai descrever tudo isso, mas provavelmente é um dia, vai lá, fala, outro dia aí você resistiu firme. Não, mas Deus ele falou para a gente não mexer, aí trocando para a gente, não, eu não posso pecar, eu não posso fazer isso. Não, está escrito na Bíblia, eu sou servo do Senhor, eu sou fiel. Aí chega a conversinha mole todo dia. Cuidado, irmão. Cuidado com o WhatsApp. Quantos casamentos estão destruídos com conversinhas moles no WhatsApp? Aí mexe com ego, sabe? Aí vamos colocar, né? Eu estou entrando na fase dos 40, aí as pessoas já ficam naquela crise dos 40, né? Tem gente que fica. Aí vem alguém massagear o ego. Nossa, tá bonito, você tá forte, olha teu braço, olha não sei o quê. É a pessoa se deixar cair, irmão. Nós somos carne. Mas, por isso que o Senhor vem advertir. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque no meu braço eu não consigo não, irmão. Não vem com essa que a gente não consegue. Sem Deus. Então, vamos lá. Então, existem as intenções do diabo aí. Várias intenções, algumas mentiras, algumas astúcias dele. Confundir a mentira com a verdade. A gente viu aqui, veio falar que Deus é mentiroso. É muito cara de pau, né? Deturpar as escrituras. Então, lá na faculdade, ele vai confundir a mentira com a verdade. Ele vai dizer que tudo que você aprendeu com a sua mãe, com seu pai, na igreja, na escola dominical, é mentira. E que lá que é a verdade. Que a ciência que é a verdade. Não estou tirando os méritos da ciência. Eu também estudo, irmão. Secularmente falando. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho as minhas convicções. Você quer fazer a universidade? Amém, eu te apoio. Acho maravilhoso. Você vai crescer. Mas vai com o pé firme. Vai com os sapatos. Eu vou falar daqui a pouco os sapatos para você não escorregar. Porque tem que ter convicção daquilo que você crê. Ou você é ou você não é. E sabe o que eu estou achando mais interessante das estratégias do inimigo? É que lá no mundo as pessoas estão batendo o pé, estão tendo convicções dos seus achismos. Ah, eu sou isso, eu sou assim, nasci assim e tal, tal. Bate o pé e mostra para a sociedade. E a gente, como crente, a gente está se escondendo. A gente não está tendo convicção. Se eu falo por mim mesmo, irmão, para a gente vigiar. Verdade. Existia o diabo. Verdade. Vem com estratégias, com sutilezas. Nossa irmã está trazendo aqui uma coisa muito importante. Porque, por exemplo, uma coisa... O inimigo ele usa armas em todos os lugares. Por exemplo, em alguns países do Oriente, lá é morte mesmo. Se você falar que é cristão, você morre na espada. E aqui? Aqui no Brasil, os crentes estão morrendo espiritualmente. E correndo o risco de morrer para a vida eterna. Por quê? Sutilezas, como eu falei no início, sapatinho de lã entrando na igreja, esfriando, na nossa vida dentro de casa, nossa conduta diária.
Verdade. 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 Irmão, só pra gente, verdade, irmã. Pra gente andar aqui mais um pouquinho, o que vocês estão falando tá dentro da lição, tem tudo a ver. É só a gente pensar o seguinte: o pecado nos rodeia, mas Cristo vive em nós. E Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, na hora que eu for pecar, que eu for levado a pecar, a ceder, eu tenho que lembrar disso. Opa, tem alguém que está dentro de mim que vai assistir isso tudo, vai assistir essa imundície. Tem alguém dentro de mim, e não é qualquer pessoa não, Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Se a gente tiver esse pensamento, irmão, a nossa fé vai ser fortalecida no Senhor. Mas não é só o pensamento, é naquilo que a gente estava falando. Tudo que é puro, né? Tudo que é agradável, amável, nisso pensai. Sabe? A gente tem que blindar a nossa mente. Toda hora a gente volta no mesmo ponto. Dissimular, induzir a dissimulação. O inimigo ele tenta isso o tempo todo, até na igreja, irmão. Aí a gente fala de hipocrisia. A pessoa vive aquilo que não é, está dissimulando, né? Fazer falsos sinais. O inimigo ele também vai usar essa artimanha de fazer falsos milagres. Mas tem um antídoto para a gente perceber. É só a gente ver. Se aquele sinal está glorificando o homem, não é de Deus. Porque os sinais e maravilhas têm que glorificar a Deus que fez os céus e a terra. Então se você vê o homem ali muito, vem, isso aqui no meu nome. Cuidado. É glorificar ao nome de Deus. É no nome de Jesus que ele sai. É no nome de Jesus que é curado. É pela fé nele, não é em mim. Senão a gente troca aí. A gente acaba virando crente semideuses. Cuidado, tá? Até pra gente seguir. Fazer acusações, a gente já falou. Semear incredulidade. Então a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, irmão. Então hoje a gente tem internet, que beleza. Né? Hoje minha mãe está passando uma temporada comigo. A gente vê pregação o dia inteiro. Meu filho gosta também. Sabe? Ouvir a palavra de Deus não é só na igreja não, igual vocês estavam falando. É em casa. Eu vou refletir na igreja o que eu sou em casa. A unção que vai estar aqui sobre a sua vida é a unção que você buscou em casa. Aqui é só um reflexo. Aqui é comunhão, é unidade. Aí Deus faz outras coisas. E promover ideologias. O inimigo está promovendo ideologia. Quer ver ideologias? A favor do aborto. Casamentos homossexuais. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser intolerante, porque está nessa moda, né? Falou que é crente é intolerante. Não. Uma coisa é você ter suas convicções, outra coisa é você respeitar o outro. Isso aí a gente tem que saber separar as coisas. Pode ser de uma religião diferente, de uma questão sexual diferente, mas eu vou respeitar. Mas a verdade eu sei e eu vou falar também, é verdade. Porque a verdade não é minha, a verdade é Cristo, que está aqui na Bíblia. E vai ser sempre verdade. Pode passar reino, a Bíblia vai dizer que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aí o cuidado que a gente tem que ter, senão a gente começa achando, né? Aí vem a novelinha, o filme, vê lá, e um casalzinho ali, entre aspas, né? 2 homens. Mas que bonitinho, né? O que vale é o amor. Aí a gente começa a torcer pelo amor. Olha como é que o inimigo vem com as sutilezas. E a gente acaba aceitando na nossa vida. Não estou nem falando da vida do outro, estou falando da nossa vida, irmão. A gente tem que se preocupar com a nossa vida. Amém? A nossa vida na batalha espiritual. Eu vou andar mais um pouquinho aqui, falando sobre conflito contra o reino das trevas. Não, eu gosto muito de respeitar o horário, pastor. Estou preocupado com isso. Nossa. Não podemos ser reflexos da batalha. Nós podemos ser reflexos da batalha espiritual. Como assim, irmão?
que eu e você somos reflexos da batalha espiritual que a gente vive? É só lembrar de Jó. Jó sabia da conversa que Deus teve com o inimigo? Ah, aquele servo ali, ele é bom, tá vendo como é que ele me serve? Tá vendo como ele é fiel? Jó não sabia. Mas estava acontecendo essa batalha no reino espiritual. Aí o inimigo falou o quê? Ah, deixa eu tocar nas coisas dele para ver se... Aguarda. Vê se ele vai ser tão fiel assim. Mas Jó manteve-se fiel, irmão. Tá vendo? A gente é reflexo das nossas batalhas espirituais. Por que ele se manteve fiel? Provavelmente porque vivia uma comunhão com Deus. Orava, lia a palavra, meditava, vigiava. Veio as circunstâncias, os problemas todos. Vieram, mas ele se manteve firme de pé. Outro exemplo que a gente tem aqui é Daniel, irmão. Daniel teve que orar 21 dias para ter a resposta nas mãos, mas a resposta o anjo já tinha trazido no primeiro dia, a Bíblia vai dizer, lá no livro de Daniel. E ele teve que ser insistente. Olha a insistência na oração, irmão, não desista. Não desista do que você está orando, do seu propósito com Deus. Daniel não desistiu, ele recebeu a vitória. Foi 21 dias. Ah, Moisés, mas o meu já tem 10 anos. Não desista. Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Promessa para Deus é a mesma coisa que realidade, irmão. A gente que vê diferença, ele não vê não. Tá? Então a nossa guerra ela não é contra a carne ou sangue, a gente já falou aqui. Por isso que Paulo, quando ele termina o combate dele, ele fala assim lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate. Né? Acabei a carreira e guardei a fé. Sabia que tem gente que está combatendo o mau combate? Sabe por quê o mau combate? Porque está combatendo o combate errado contra pessoas. Paulo não, Paulo já sabia qual era o bom combate. O combate dele era contra os reinos das trevas. Tanto é que nas cartas que ele escreve, ele fala o tempo todo sobre isso. Então a gente precisa do Espírito Santo para a gente discernir qual combate a gente está combatendo. Para de combater, irmão, contra irmão. O Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então vamos pedir estratégia. Se o inimigo tem estratégia, o Espírito Santo tem muito mais. Tá? Então vamos pedir as nossas estratégias para o Espírito Santo e o Senhor revelar as estratégias do inimigo. Ele mostra. Várias situações que nós já passamos, não vai dar tempo de falar agora, mas que a gente viu o inimigo por trás da situação, Deus revelou, desmascarou e deu vitória. E se a gente achasse que fosse a pessoa? A gente ia guerrear contra a pessoa e ia ferir pessoas. Orar, vigiar e ler a palavra, meditar. Verdade. Verdade. E a gente está numa correria tão grande da vida material que a gente está vivendo o natural e esquece de viver o sobrenatural. É uma questão estrutural. Então a gente tem que mexer. Verdade. A revista também vai trazer, o autor vai trazer, dizendo que a gente tem que estar vigilante, tá? Para não menosprezar, mas também não temer o maligno. Mas ele vem dizendo, para não menosprezar, porque as hostes, elas são poderosas. Mas eu tenho uma notícia para você aqui da parte de Deus. Deus tem todo o poder. Todo o poder acima do céu e da terra. Então pode ter demônio poderoso, Deus está acima deles. Então isso garante vitória para nossas vidas. Amém? Depois vai dizer que eles são malignos, que eles praticam a maldade, né? Mas lá em Marcos 16:17 diz assim, em meu nome expulsarão os demônios. O inimigo está praticando a maldade na tua família? Expulsa em nome de Jesus. Estratégia que Deus está te dando nessa manhã. Ele é astuto. Está dizendo aqui. Maquina o mal. Planeja estratégias. Né? Com sutilezas, muitas vezes. Vence da forma que a gente menos espera, irmão. Mas lá em Mateus 16:18 diz assim, ele vem contra a igreja, não vem? Olha o que vai dizer. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Irmão, isso aí é um motivo para você dar glória a Deus. Isso é um motivo para você ficar tranquilo, para você ficar em paz. Porque as portas do inferno não prevalecem contra ti. Nesse problema, nessa batalha espiritual que você está vivendo nesse momento. Aleluia. Glória a Deus, nós já estamos caminhando para o final, pastor. Porque agora nós vamos falar do tópico 3, que é um dos mais importantes.
as armas espirituais. Até agora nós aprendemos sobre nós temos que nos preparar para essa batalha, que essa batalha existe e ela é real. Nós aprendemos sobre o campo dessa batalha e quem é que está lutando contra nós. E agora nós vamos ver as armas espirituais que são indispensáveis ao crente. Ei, tem arma espiritual para mim e para você. É indispensável. Já viu quando o soldado recebe uma ordem das autoridades lá do quartel? Antigamente era muito assim, você não pode, né? Se você serviu, pastor, deve não? Tinha que colocar a arma, eu também não servi não. Eu também não servi. Então, tinha que colocar a arma, se eu não me engano, no lado esquerdo do ombro e ficar com ela, de sentinela, a noite toda. Não tem uma coisa assim? Eu tô falando alguma besteira? É isso mesmo, né? Então, aqui, né? Você tem a ordem, tem que cumprir. Então, aqui, são armas que são indispensáveis. Você não está dispensado desse serviço, desse trabalho, dessa guerra, dessa luta, amém? Então, olha só. Quais são as armas? Primeiro, ele vai dizer que nós temos uma armadura completa em Deus. Ninguém vai para a guerra desarmado. Você não foi alistado nessa guerra e não tem recurso. Muito pelo contrário, Deus te municiou de recurso. Deus tem recurso para você. Ele usa a palavra grega, fala de pan, que é toda a armadura. Então Deus vai te dar tudo para proteger todo o teu corpo e toda a sua vida espiritual. Então olha só, primeiro vamos falar das armas de defesa. Depois a gente fala da arma de ataque. Tá? As armas de defesa. Cinto da verdade. Nós já lemos isso em Efésios, para a gente ganhar tempo aqui. O que é o cinto da verdade? Vamos pensar num soldado romano. Não falei que ele está fazendo uma analogia com o soldado romano? O soldado romano ele tinha couraça, protegia todas as suas costas, como se hoje fosse esse colete blindado, né? Só que era uma couraça, era feito de couro e de pontas de ferro, de várias coisas. Ele tinha também o cinto que segurava essa couraça. Ele tinha um capacete para proteger a sua cabeça. E ele tinha também uma bota, um calçado especial com cravos na ponta para dar firmeza. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ele tinha escudo. E ele tinha espada. A gente vai falar no final. Então, o que é o cinto da verdade que a Bíblia vai trazer para a gente como arma de defesa? A integridade do soldado. A tua vida, para você ficar assim de frente na guerra, tem que ser íntegra diante de Deus. Deus vai te honrar. É difícil ser íntegro? É, mas é a receita para a tua vida e para a minha vida. Além disso, fala a respeito da doutrina de Cristo. Cinto da verdade. A verdade hoje, as doutrinas estão sendo deturpadas. Muitas heresias a gente vê por aí. E olha o que vai dizer lá em 2 Timóteo 4:2. Um conselho que Paulo vai dar para ele. Prega a palavra. Somente a palavra basta. Não tem que ficar floreando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não. É só a palavra. Ela que exorta, ela que edifica. Ela que traz alimentação para a tua vida. Amém? Então o cinto da verdade vai falar sobre isso. Então, mais uma vez eu estou voltado para a palavra e na minha vida pautada na palavra. Couraça da justiça. Como eu falei, protegia os órgãos vitais do corpo, principalmente o coração. Então, irmão, protege os teus sentimentos. Tem gente que vive a vida aí, desculpa o termo, aloprada, sabe? Deixa a vida me levar, tudo que vai acontecendo eu vou vivendo. Não se protege, não protege os teus sentimentos. Sabe que o problema, às vezes, está na outra pessoa, está na vida espiritual dela, não está na sua. A gente só dá aquilo que a gente tem dentro. Sabe, às vezes a gente fica esperando dos outros. Então, proteger o teu coração. Outra coisa, viver na prática aquilo que você aprende na igreja. Tá? Ensinar com a sua vida, com a minha vida também. Lá em 1 Coríntios 11:1, vai dizer assim, ó. Sede meus imitadores, Paulo falando, como sou de Cristo. Já pensou você chegar para a igreja e assim, me imita, igreja? Eu sou imitador de Cristo. Ele teve condições de falar isso. Será que eu e você temos? Isso aí é a couraça da justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Como eu falei, esses sapatos eles tinham como bota, tinham cravos para não escorregar. Isso fala de estabilidade, de firmeza.
Irmão, tem que ser firme e constante, sempre abundante, sabendo que o teu trabalho não é vão do Senhor. Não vamos esperar nada de ninguém, não. Hoje o mundo lá fora quer o quê? Que a gente ganhe louros, aplausos, né? Se você fizer uma boa universidade, se você tiver um bom emprego, todo mundo lá no Facebook vai colocar. Ninguém coloca as derrotas, só as maravilhas que eles acham que tem, né? Então, na verdade, tem que ter firmeza. O dia tá mal, mas aqui, ó, tô firmado, meus pés têm cravos. Tá firmado aqui, né? Na rocha. Lembra da rocha? Tem que firmar os pés na rocha. E outra coisa, quando fala do evangelho da paz, que nós estamos anunciando o evangelho. Mesmo com a boca fechada, teu testemunho anuncia o evangelho. O evangelho eu e vocês estamos anunciando. Aqui está falando que é o evangelho da paz. Se é evangelho da paz, não é de contenda, não é um evangelho que segrega, mas é um evangelho que traz unidade para a igreja. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Escudo da fé. O escudo ele é de uma forma meio retangular e ele protegia o soldado das flechas, daqueles dardos que eu falei, de fogo, né? Então Deus tem isso para a tua vida também, essa proteção, sabe? Convicção das suas crenças, reflete a convicção das suas crenças. Sabe por que muita gente cai quando entra numa universidade, quando entra num trabalho distante dos pais, distante da sua família, distante até da igreja às vezes? Cai porque não tinha convicção, não sabe quem tem crido. Você já parou para pensar assim, quais são os fundamentos da minha fé? Quem eu tenho crido? Quais experiências que eu tenho com Deus? O que Ele já fez por mim? De onde Ele me tirou? A gente tem que lembrar todo dia, irmão, para a gente ter convicção, que aí vai vir um professor, vai vir alguém falando alguma coisa sobre diferente, que a Bíblia é mentira, que não sei o quê. Opa! Você pode falar, eu vou falar do meu pensamento, né? Você pode falar que eu sei que é o diabo que está usando ele ali. Então, mas eu tenho convicção, eu sei de onde eu saí, meu filho. Você não sabe de onde eu saí. Você não sabe o que eu passei, tu não sabe da minha trajetória. Tu não sabe as experiências que eu tenho com Deus. Tu não sabe os milagres que eu já vivi. Convicção, irmão. Esse é o escudo que te protege. É a fé. Porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11:6, que diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Amém? Então, com a fé, você não vai ser contaminado por essas flechas. Pode até vir os dardos, mas o escudo vai estar ali te defendendo. É a fé. Capacete da salvação. Nós já estamos partindo para o final, irmão. Capacete da salvação. Ter certeza de salvação, irmão. Será que eu e você temos certeza de salvação? Olha o que o versículo vai dizer para a gente lá em Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vai testificar na tua vida. Como que ele vai testificar? Se eu tenho comunhão com ele. Ele vai dizer dentro de mim, epa, você é filho de Deus. Por isso que quando você for pecar, ser levado, né, ser tentado a pecar, ele vai te dar discernimento. Ei, meu filho, você é filho de Deus, olha a tua posição, vai cair não, firme aí seus pés. Tá vendo como é diferente? É como se você tivesse um tutor para te ajudar. Vamos na autoescola, você está aprendendo a dirigir? Aí o cara está lá do teu lado, opa, olha a seta, aí ó, você não apertou o freio, para na faixa, para um pouquinho antes, o Espírito Santo ele vai te orientando na tua caminhada. E também o capacete de salvação fala sobre a proteção da nossa mente, irmão. Nós temos que proteger a nossa mente. Se você sair daqui hoje, esquecer tudo que a gente falou aqui, não esqueça de uma coisa, proteja a sua mente. A sua mente hoje é alvo do inimigo, ela está sendo atacada. Por isso que tem muitos problemas aí que começam na mente. Tá? Então proteger, somos reflexos dos nossos pensamentos. Eu começo a pensar, daqui a pouco eu estou fazendo aquilo que eu pensei. Não é assim? Já viu quando aquela pessoa fala assim, aquela pessoa ali para pensar, para falar. O outro não, eu já falo, mas ele também parou, só que o dele é tão rápido, ele nem percebeu, é tão natural, ele também parou para pensar. Ninguém fala sem pensar. Tá? Agora vem uma arma, é uma arma de ofensiva e de defesa ao mesmo tempo, que é a espada. Tá? E a gente vai lembrar de Mateus 4, daquela passagem da tentação, que Jesus usou a palavra como arma de ataque e de defesa.
Ah, é o inimigo que está usando a palavra contra você? Vou usar também a palavra contra ele. Aí, olha o segredo. Então, como que era essa espada do soldado romano nessa época? Era uma espada curta. Não é essa espada que a gente vê aí de filme que tem aquele... como é que é o nome? Ele fala, eu tenho a força, né? Que é uma espada enorme. Ou então, você tira a espada da rocha e você tem o poder. Não. Essa espada é curtinha. É curtinha. Ela corta para os dois lados. Mas sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que a luta é corpo a corpo. A luta é individual. É você e eu com Deus. E ao mesmo tempo a gente luta na unidade, a igreja, contra as hostes espirituais. Olha só que interessante. Então ela servia para perfurar. Tá? Ela era assim, afiada, e ela entrava na couraça do inimigo. Mas você tinha que ir lá. É você que tem que ir. Irmão, para de ficar esperando o pastor. Para de ficar esperando um tutor do mundo, vamos dizer assim, da igreja, carnal. Não, você pode ir fazer. Você tem essa arma. Ela é pequena, ela é ajustada ao teu tamanho. Você que vai fazer. Essa luta é corpo a corpo. Tá? Outra coisa, a palavra de Deus é viva e eficaz. Está lá em Hebreus 4:12. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Está com algum problema na alma, está com algum problema, né, no corpo? Ei, a palavra é o meu remédio. Ela vai penetrar até a divisão da alma e do espírito, vai me trazer saúde espiritual. Tá? Cada pessoa tem a sua batalha, ela é individual. Então, irmão, para a gente fechar, que eu já até ultrapassei muito, peço até perdão, pastor, nosso tempo, mas não dá para a gente falar dessas coisas assim de uma forma tão corrida. Tá? São coisas muito sérias, importantes, urgentes para os dias de hoje, tá? Que eu e você aprendido de todas essas aulas que nós tivemos de Efésios. Essa aqui é a cereja do bolo. Se você aprender, você pode usar as suas armas espirituais que Deus te deu de forma correta, a vitória está garantida em nome de Jesus, irmão. Nesse problema que você está vivendo, que você está enfrentando, não é um problema carnal, não. Isso aí tem hostes espirituais. Será que eu e você já oramos sobre isso? Para repreender? Então você vai ter a vitória em nome de Jesus. E só para ficar para a nossa meditação, irmão. Quando lá em Apocalipse, Jesus está falando às igrejas, lembra? Chega a vez de Éfeso. Ele vai falar da igreja de Éfeso. E ele vai trazer uma exortação. Vai dizer que a igreja, ela teve tudo. Teve paciência, teve obra. Teve o lado positivo, que Deus é assim, né? Ele é tão bondoso que ele fala os nossos lados positivos. Mas depois ele também vem nos corrigir. Ele fala assim, mas você se desviou do seu primeiro amor. Mesmo Paulo escrevendo tudo isso para os Efésios, se desviou do primeiro amor. Sabe por quê? Mergulhado naquela cidade maravilhosa, lá da Turquia, cheio de novidades, cheia de ideologia mundana, foi sendo levado pelas sutilezas do inimigo. E aí foi se desviando. Cuidado para você não se desviar do primeiro amor nesses momentos que a gente está vivendo, nesse mundo que a gente está vivendo globalizado, cheio de informação, de informações de ideologias que a gente tem visto. E aí o que isso traz como consequência? E trouxe para eles, e pode trazer para a gente também, se a gente não vigiar, esfriamento espiritual. Irmão, coisa terrível a gente estar com uma frieza espiritual, que nem eu nem você caia numa dessa. O Senhor deixa a gente fervendo na mão dele. Bem, pode. É verdade. Verdade. E então é o que a gente estava falando o tempo todo, né? A gente tem que ter convicção do Deus que a gente serve, para a gente não ficar, porque eu e você corremos esse risco, irmão, de ser um sepulcro caiado dentro da igreja. Isso é muito triste. Isso é muito triste. A gente vai ter a aparência de que é, mas na verdade não é.
Isso é muito triste, é um esfriamento espiritual. Mas, tem um antídoto do Espírito Santo aqui nessa manhã para mim e para a tua vida. Deus está neste lugar, Deus está aí na tua casa. Ele pode te renovar, Ele pode te restaurar. Se eu estava cometendo alguma coisa antes, ou estava disperso, não estava percebendo que era ação do inimigo, agora o Senhor já me municiou, Ele falou comigo de novo. Ei, usa as armas. Ei, se prepara. Ei, você tem que saber quem é o teu inimigo. Deus falou contigo hoje, meu irmão. Não saia daqui despercebido. Saia daqui com postura de soldado. Já viu que o soldado tem uma postura diferente? Deus quer te dar essa postura. E essa postura fala de firmeza e fala de vida em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez eu peço perdão pela hora. E Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Digno de honra é o Senhor neste lugar. Linda palavra. É uma pena que grande parte da igreja não entende o que é estar em unidade, o que é estar no mesmo ambiente. Enquanto ele estava dando a aula, eu estava observando as pessoas que aqui estão e observando quantos assistiram a aula. Queridos, é tão pouca gente. É tão pouca gente. Esse é o resultado dessa estratégia de Satanás. Talvez alguém diga assim, eu não tive força para me levantar. Não foi hoje, foi ontem. A estratégia dele é ontem. A estratégia dele é para que no dia seguinte, no momento, né, o versículo vai dizer exatamente isso ali no texto que foi lido. Para resistir o dia mau. Você sabe qual é o dia mau? Nenhum de nós sabemos qual é o dia mau. Por isso nós estamos aqui com uma aula profunda, um ensinamento profundo, um ensinamento que eu diria digno de um seminário, né? Eu diria digno de pessoas até adquirirem para suas vidas no seu dia a dia, né? Mas infelizmente a gente observa que as estratégias continuam sendo usadas e as pessoas continuam caindo na mesma artimanha. Infelizmente. Ele falou que passou muito da hora. Não passou da hora, não. Foi dentro daquilo que Deus tinha para falar. Você não podia cortar, tinha que seguir o que estava sendo ensinado. Eu aprendi muito com essa aula de hoje. Nós precisamos na nossa vida cristã entender que nenhum de nós sabe tudo. Eu já dei essa aula muitas vezes. Já dei essa aula para discipulado, já dei essa aula, mas todos os dias que nós ouvimos, nós aprendemos algo novo. Por isso é que eu estou dizendo que é uma perda muito grande quando as pessoas não estão participando. Ou seja, presencial ou online. É uma perda muito grande. Mas infelizmente, é a palavra se cumprindo. É a palavra se cumprindo, porque a mesma palavra que vai dizer enchei-vos do Espírito, porque o dia vai ser difícil, a semana vai ser difícil, o mês vai ser, o ano vai ser difícil, também está escrito que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E por muitas coisas envolvidas, por muitas situações envolvidas, como foi ensinado, ele tem uma estratégia para cada pessoa. Ele não vai usar uma estratégia que deu certo na vida de um e vai ficar repetindo na vida de outro, não dando certo. Ele sabe, pelo que ele vê nos nossos olhos, quando nós fazemos, ou quando nós estamos em um ambiente, quando uma situação vai acontecer, pelo que ele está vendo nos nossos olhos, ele já sabe qual artimanha que ele vai usar. Quem nunca viveu uma situação de estar em um ambiente, aconteceu uma coisa, você está firme e alguém dizer assim, mas você olhou. Então ele está atento. Mas você pensou em fazer, não pensou? Ele está atento o tempo todo. Então ele não vai usar aquilo que foi ensinado aqui. Não vai usar uma estratégia repetida. Ele vai ter sempre uma para cada um. João, meu filho, vem aqui louvar o Senhor com um louvor. Nós estaremos fazendo neste momento
o ofertório ao Senhor e cada um de nós possamos estar apresentando ao Senhor o nosso melhor, em nome de Jesus. Enquanto Ele estará louvando, nós estaremos ofertando ao Senhor, bem dizendo aquele que é digno de glória e honra, louvor e exaltação. Nós estaremos aqui a partir das 18 horas hoje com um grande culto de louvor ao Senhor. 18 horas, amém? Dissemos na semana passada que havia tido por períodos, nós fizemos a live às 18h30, então precisou dar um ajuste, o povo não ficar perdido, mas o culto é às 18 horas. Eu aguardo você que não veio hoje pela manhã, aguardo você que veio hoje pela manhã também, que nós possamos estar aqui cultuando e bendizendo ao nome do Senhor. Vamos dizimar e ofertar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, enquanto João estará louvando aquele que é digno de glória e honra. Amém. Desesperadamente estende sobre mim teu cetro de amor. Senhor, quero viver prostrado aos seus pés. Crucifico o meu eu pra poder te encontrar. Aqueça meu coração, teu abraço quero ter, teu amor quero provar, Senhor, e poder me saciar de ti. Diante da tua santidade eu me encontro, eu me prostro. Sempre, ó exaltado em glória e majestade, tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Bendirei o teu nome para sempre. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Tu és meu Senhor, meu amado, tu és meu Rei. Confesso que sou fraco e preciso ouvir tua voz. Ela é meu combustível para caminhar nessa vida em tua direção. Fala comigo, fala contigo, fala conosco, Senhor. Meu Deus tem pés e anda, meu Deus tem mãos e toca, meu Deus tem olhos para ver, ouvidos e me ouvir, narinas e me cheira, tem boca e me fala. Fala comigo, fala. Estou pronto, quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Fala.
voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos agradecer ao Pai por esta manhã de bênção. Estaremos orando pelas ofertas e pelo encerramento deste trabalho. Que o Pai possa continuar te abençoando, te fortalecendo, te dando graça, te dando sabedoria, e que você possa estar não apenas neste momento aqui na presença do Senhor, mas em todo momento, em todo tempo. Amém? Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, ó Pai, por cada um dos teus filhos que nesta manhã, ó Pai, trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, a tua presença, que a tua mão de poder continue sobre cada vida, continue prosperando, prosperando nos negócios, prosperando na saúde, prosperando nos casamentos, ó Pai, prosperando em tudo que os teus filhos colocarem em suas mãos. Deus, que a tua glória seja manifesta, ó Deus, vivo na vida de cada um dos teus filhos, que o teu nome seja honrado, ó Pai, ó Deus, não apenas através das finanças, mas através de todas as áreas da vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te bendizemos. Queremos glorificar a Ti e te agradecer, ó Pai, por esta manhã de bênção, por esta manhã tão linda, este dia tão lindo que o Senhor nos concedeu, Pai. Deus, a previsão era que hoje faria muito frio, e talvez muitos tenham ficado na previsão. Ó Deus, mas o dia está lindo, está fresco, está gostoso. Nós te louvamos porque Tu continuas no controle. Ainda que os homens dizem coisas, Tu continuas no controle. Nós te louvamos, ó Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Agradecemos a Ti por este momento tão lindo, tão maravilhoso. Pedimos pela vida
vida de cada um dos teus filhos. Guarda cada um, levando debaixo da tua mão poderosa para os seus lares. Que tudo que façamos hoje ainda, ó Pai, glorifique, bendiga e exalte o teu nome. Ó Pai, nós te pedimos, continue abençoando o teu povo, e que o teu povo possa estar aqui, ó Pai, nesta tarde, nesta noite, às 18 horas, para um lindo culto de louvor a Ti, para exaltar o Teu nome. Livra cada um ó Pai amado, desse vírus. Livra, Pai querido, os Teus servos de todas as situações que estão surgindo, ó Deus, neste tempo. Ó Deus, continue protegendo a Tua igreja, continue sustentando o Teu povo. Deus, te clamo pela vida do pastor Vanildo, que está nesta viagem. Guarda o Teu filho, livra de todo mal, livra de todo perigo, de todo acidente. Que a Tua mão poderosa continue sobre esta família, continue sustentando os Teus servos para a Tua glória e honra. Nós te louvamos por tudo, entregamos em Tuas mãos esta manhã e pedimos que a Tua graça continue sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja uma realidade na vida de cada um de nós, e todos digam: que Deus abençoe seu domingo.